Imagine a seguinte situação. Uma pessoa que conhece cada detalhe de uma engrenagem financeira, que sabe por onde passaram os recursos, quem participou das negociações, quem assinou documentos e quais contatos estavam envolvidos, resolve mandar um aviso direto para quem está no topo da cadeia. A mensagem é simples, mas poderosa. Se eu cair, não vou cair sozinho. É exatamente esse cenário que começa a preocupar figuras importantes da política nacional e pode provocar desdobramentos significativos nas próximas semanas. Seja muito bem-vindo ao Bastidor Brasileiro. Aqui você acompanha análises aprofundadas dos acontecimentos políticos, sempre com foco nos bastidores, nas investigações e nos fatos que movimentam Brasília. Antes de continuarmos, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar o seu like. Esse apoio fortalece o nosso trabalho e permite que mais pessoas tenham acesso a conteúdos investigativos produzidos com responsabilidade. Nos últimos dias, um nome que até então era pouco conhecido pelo grande público passou a ocupar espaço nas investigações conduzidas pela Polícia Federal. Tiago Miranda. Embora discreto para quem acompanha apenas o noticiário tradicional, ele era considerado uma peça importante nos bastidores de diversas operações de comunicação e marketing político. Além disso, Tiago ficou conhecido por ter sido sócio do portal Léo Dias, um dos maiores veículos de entretenimento e celebridades do país. Mas, segundo as investigações, sua atuação não se limitava ao universo do entretenimento. De acordo com os investigadores, Tiago Miranda exercia um papel estratégico na ligação entre empresas relacionadas ao empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, e pessoas ligadas ao ambiente político, incluindo integrantes do grupo do senador Flávio Bolsonaro. Foi justamente por causa dessas suspeitas que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra ele durante a 10ª fase da Operação Compliance Zero. A medida foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Durante a operação, agentes recolheram computadores, celulares, documentos e diversos materiais que agora passam por perícia técnica. Outro detalhe chamou bastante atenção dos investigadores. Segundo informações da investigação, Tiago Miranda possuía uma viagem programada para Miami, nos Estados Unidos. Diante desse contexto, o ministro André Mendonça também determinou o recolhimento do passaporte do investigado, medida considerada necessária para evitar eventual saída do país durante o andamento das apurações. Nos primeiros dias após a operação, Tiago manteve absoluto silêncio. Evitou entrevistas, recusou manifestações públicas e permaneceu afastado dos holofotes. Porém, segundo relatos que circulam nos bastidores políticos, esse silêncio começou a mudar quando aumentaram as especulações sobre uma possível prisão preventiva. É justamente nesse momento que a situação ganha contornos ainda mais delicados. De acordo com pessoas que acompanham o caso, Tiago Miranda teria transmitido um recado claro a interlocutores ligados ao senador Flávio Bolsonaro. A mensagem teria sido objetiva. Caso fosse preso, colaboraria com as autoridades para reduzir sua eventual responsabilidade criminal, apresentando todas as informações que possuía. Naturalmente, uma declaração dessa natureza provocou enorme preocupação nos bastidores. Isso porque, segundo informações divulgadas durante a investigação, Tiago Miranda não mantinha relacionamento frequente com dezenas de parlamentares ou diferentes grupos políticos. Os relatos indicam que seu principal canal de interlocução dentro desse núcleo político estaria justamente ligado ao entorno de Flávio Bolsonaro. Se essas informações forem confirmadas pelas investigações, qualquer eventual colaboração poderá ajudar a esclarecer como funcionavam determinadas relações comerciais, contratos e estruturas financeiras atualmente analisadas pelos órgãos responsáveis.
Outro ponto investigado envolve recursos que, segundo a Polícia Federal, teriam circulado por empresas de comunicação e marketing para financiar campanhas publicitárias e ações digitais. Os investigadores afirmam que parte dessas estratégias consistia na contratação de páginas de grande alcance nas redes sociais para divulgar conteúdos favoráveis ao Banco Master, ao mesmo tempo em que publicações críticas ao Banco Central e a determinados jornalistas também passaram a ser monitoradas. Entre as páginas mencionadas nas investigações aparecem perfis bastante conhecidos do público, como Alfinetei, Futriquei, Otariano e Garotas do Blog. Segundo os investigadores, essas contas possuíam milhões de seguidores e, em determinados períodos, publicavam conteúdos semelhantes em horários muito próximos, fato que passou a ser analisado pelas autoridades. A Polícia Federal também investiga pagamentos feitos a influenciadores digitais. Conforme divulgado durante as apurações, um criador de conteúdo com mais de 1 milhão de seguidores teria recebido valores elevados para divulgar uma sequência de publicações relacionadas ao Banco Master. Até o momento, entretanto, a identidade desse influenciador permanece sob sigilo. Além das campanhas digitais, os investigadores também apuram a existência de levantamentos sobre jornalistas, dirigentes do Banco Central e outras pessoas consideradas estratégicas para os interesses do grupo investigado. Ao autorizar a operação, o ministro André Mendonça utilizou uma expressão que acabou chamando atenção no documento judicial ao mencionar que os fatos investigados apresentavam contornos de organização complexa, indicando a necessidade de aprofundamento das diligências. Mas esse é apenas o início dessa história. Nos próximos desdobramentos aparecem documentos fiscais, contratos milionários, o nome de Flávio Bolsonaro, novas conexões envolvendo Daniel Vorcaro, além de investigações que alcançam outros personagens importantes da política brasileira. E é justamente aí que essa investigação passa para um novo patamar. À medida que as investigações avançavam, novos documentos passaram a chamar a atenção da Polícia Federal. Segundo os relatórios produzidos até o momento, os investigadores procuram compreender como determinados recursos financeiros circularam entre empresas privadas, agências de publicidade e estruturas de comunicação digital que atuavam nas redes sociais. O objetivo agora é reconstruir todo o caminho percorrido por esses valores e identificar quem autorizou, intermediou e recebeu cada pagamento. Entre os principais nomes que aparecem nessa linha de investigação está novamente o empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Conforme sustentam os investigadores, parte da estrutura financeira analisada teria sido utilizada para contratar empresas responsáveis por campanhas de marketing digital e ações de comunicação em larga escala. Segundo informações reunidas pela Polícia Federal, essas campanhas não se limitariam à divulgação institucional do banco. Os investigadores apuram se uma parcela desses contratos também teria servido para impulsionar conteúdos específicos nas redes sociais, envolvendo temas econômicos e políticos de interesse do grupo investigado. Dentro desse contexto, surgiu um projeto identificado nas investigações pela sigla DV, referência às iniciais de Daniel Vorcaro. Conforme consta nos documentos analisados pela Polícia Federal, esse projeto reuniria diversas ações coordenadas de comunicação digital executadas por empresas especializadas em marketing e influência nas redes sociais. Foi justamente durante essa apuração que começaram a aparecer nomes bastante conhecidos da internet. Perfis como Alfinetei, que reúne milhões de seguidores, além de páginas como Futriquei, Otariano e Garotas do Blog, passaram a ser mencionados nos documentos da investigação. A Polícia Federal procura esclarecer se existia algum tipo de coordenação entre essas contas ou se as publicações semelhantes observadas pelos investigadores ocorreram apenas por coincidência editorial.
Segundo a investigação, algumas dessas páginas publicavam conteúdos praticamente simultâneos, utilizando argumentos semelhantes e abordando os mesmos assuntos em intervalos muito próximos. É justamente essa sincronização que passou a despertar o interesse dos peritos responsáveis pela análise dos materiais apreendidos. Outro ponto considerado relevante envolve pagamentos destinados a influenciadores digitais. Conforme divulgado durante as apurações, um influenciador com mais de 1 milhão de seguidores teria recebido valores elevados para realizar uma sequência específica de publicações relacionadas ao Banco Master. Até o momento, entretanto, a identidade dessa pessoa permanece protegida pelo sigilo da investigação, motivo pelo qual seu nome ainda não foi divulgado oficialmente. Os investigadores também analisam se houve contratação de serviços destinados ao monitoramento de jornalistas, executivos do setor financeiro e integrantes do Banco Central. Segundo os documentos reunidos até agora, há indícios de que determinadas informações pessoais e profissionais desses alvos tenham sido compiladas durante o período investigado. Ao autorizar a continuidade das diligências, o ministro André Mendonça ressaltou a necessidade de aprofundar as apurações diante da complexidade dos fatos apresentados pela Polícia Federal. A investigação busca esclarecer se existiu uma estrutura organizada voltada à produção de conteúdo digital financiado por recursos provenientes das empresas investigadas. Enquanto isso, outra frente do inquérito passou a concentrar ainda mais atenção dos investigadores. O nome do senador Flávio Bolsonaro aparece relacionado a contratos de prestação de serviços advocatícios firmados com empresas ligadas ao grupo econômico do Banco Master. Segundo documentos fiscais que integram a investigação, o escritório de advocacia do senador emitiu notas fiscais de aproximadamente R$1 milhão referentes a serviços prestados. Durante o andamento das apurações, parte dessas notas fiscais acabou sendo cancelada posteriormente, fato que também passou a ser examinado pela Polícia Federal. A defesa de Flávio Bolsonaro sustenta que todos os contratos envolveram consultorias jurídicas legítimas, regularmente prestadas e realizadas dentro da legalidade. Os advogados afirmam ainda que cláusulas de confidencialidade impedem a divulgação detalhada do conteúdo desses trabalhos, razão pela qual determinados documentos permanecem protegidos por sigilo contratual. Por outro lado, os investigadores continuam buscando elementos que permitam verificar a efetiva execução desses serviços e a compatibilidade entre os valores contratados e as atividades desenvolvidas. Mas esse não foi o único aspecto que despertou o interesse das autoridades. Outra linha da investigação passou a examinar recursos destinados ao projeto cinematográfico Dark Horse, filme inspirado na trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, parte dos recursos utilizados na produção teria origem em empresas vinculadas ao grupo econômico investigado. Os investigadores procuram identificar a origem desses repasses, a forma como os pagamentos ocorreram e se existiu alguma irregularidade na utilização desses recursos. Foi justamente diante desse conjunto de informações que o Supremo Tribunal Federal autorizou o prosseguimento das investigações envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, permitindo que a Polícia Federal aprofundasse a análise dos contratos, documentos financeiros e possíveis relações entre agentes públicos e empresários. Entretanto, conforme a investigação avançava, outro personagem importante começou a surgir nessa mesma rede de acontecimentos. E o próximo nome que aparece nessa história é o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Enquanto a pressão aumentava sobre os investigados, a movimentação política em Brasília também se intensificava. Nos bastidores, parlamentares passaram a acompanhar cada novo desdobramento da investigação com atenção redobrada. A avaliação entre diversos analistas
era de que o caso já não envolvia apenas um empresário ou um operador financeiro, mas poderia alcançar figuras centrais da política nacional caso as investigações avançassem. É justamente nesse momento que um novo elemento entra em cena: a possível colaboração premiada de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Segundo informações divulgadas por diferentes veículos de imprensa, Vorcaro teria iniciado conversas para apresentar uma proposta de delação às autoridades competentes. E por que isso gera tanta expectativa? Porque, se confirmada, uma colaboração dessa natureza pode fornecer documentos, registros financeiros, mensagens, contratos e detalhes sobre negociações que ainda permanecem desconhecidas do público. É exatamente essa possibilidade que vem aumentando a tensão entre pessoas próximas aos envolvidos. Seja muito bem-vindo ao Bastidor Brasileiro. Aqui nós acompanhamos cada movimento dos bastidores do poder, sempre separando fatos comprovados de alegações ainda sob investigação. Se você valoriza esse tipo de conteúdo, aproveite este momento para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso fortalece nosso trabalho e faz com que mais pessoas tenham acesso a análises aprofundadas. Agora eu também quero saber uma coisa: de qual cidade e estado você acompanha o Bastidor Brasileiro? E que horas esse vídeo apareceu para você? Escreva aqui nos comentários. A participação da nossa comunidade é uma das marcas do canal. Enquanto isso, outro episódio chamou atenção nas redes sociais e acabou adicionando mais combustível ao debate político. Durante uma participação ao vivo em um podcast, o ex-deputado Alexandre Frota recebeu um desafio dos apresentadores: ligar para alguém com quem tivesse rompido relações e tentar fazer uma reconciliação. Frota aceitou. Pegou o telefone. Fez uma ligação. O aparelho chamou algumas vezes. Logo depois, uma voz masculina respondeu rapidamente antes que a chamada fosse encerrada. O trecho viralizou quase instantaneamente nas redes sociais. Em poucos minutos começaram as especulações. Diversos usuários passaram a sugerir que a pessoa que teria atendido seria o ex-presidente Jair Bolsonaro. É importante destacar um ponto fundamental. Até o momento, essa identificação nunca foi confirmada oficialmente. O próprio Alexandre Frota não afirmou que teria falado com Bolsonaro. Ao mesmo tempo, também não revelou publicamente quem teria atendido a ligação. Essa ausência de confirmação acabou alimentando inúmeras interpretações nas redes sociais. Como Jair Bolsonaro cumpre medidas cautelares determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, incluindo restrições relacionadas ao uso de determinados meios de comunicação, o episódio rapidamente passou a ser debatido entre juristas, comentaristas políticos e usuários da internet. A repercussão foi imediata. O senador Flávio Bolsonaro criticou publicamente Alexandre Frota, classificando o episódio como uma tentativa de exploração política envolvendo seu pai. A manifestação repercutiu entre apoiadores e opositores da família Bolsonaro, ampliando ainda mais a discussão. Pouco tempo depois, a defesa do ex-presidente também divulgou uma nota pública. O advogado Paulo Cunha Bueno afirmou que Jair Bolsonaro não mantém qualquer contato com Alexandre Frota há bastante tempo e ressaltou que todas as determinações judiciais estariam sendo rigorosamente cumpridas. A defesa ainda destacou que, durante buscas realizadas anteriormente pela Polícia Federal, nenhum aparelho celular pertencente ao ex-presidente teria sido apreendido. Mesmo assim, diversos comentaristas observaram que a nota não esclarecia diretamente quem havia atendido a ligação exibida durante o podcast. Essa ausência de confirmação acabou mantendo o episódio vivo nas redes sociais. Enquanto isso, outra frente das investigações continuava avançando.
Os investigadores seguem analisando documentos relacionados às empresas que prestaram serviços ao Banco Master, além da movimentação financeira envolvendo contratos de publicidade, campanhas digitais e repasses para empresas de comunicação. Também permanecem sob análise pagamentos destinados a agências de marketing e influenciadores digitais. Segundo a Polícia Federal, essas movimentações fazem parte de um conjunto maior de contratos que ainda estão sendo examinados para identificar sua finalidade e eventual relação com as suspeitas investigadas. Ao mesmo tempo, continuam sendo avaliadas as notas fiscais emitidas pelo escritório de advocacia ligado ao senador Flávio Bolsonaro. A defesa mantém o entendimento de que todos os serviços foram regularmente prestados e que não houve qualquer irregularidade. Já os investigadores procuram verificar se existem documentos técnicos capazes de comprovar integralmente a execução dos contratos. Essa etapa é considerada importante porque poderá ajudar a esclarecer a natureza das relações comerciais entre empresas ligadas ao Banco Master e pessoas que aparecem na investigação. Outro ponto que continua sendo analisado envolve a produção do filme Dark Horse, projeto cinematográfico inspirado na trajetória política de Jair Bolsonaro. A Polícia Federal investiga se recursos provenientes do chamado ecossistema financeiro ligado ao Banco Master teriam sido utilizados para financiar parte dessa produção audiovisual. Segundo informações constantes na investigação, milhões de reais teriam sido destinados ao projeto por meio de empresas posteriormente relacionadas ao grupo econômico investigado. Esses fatos continuam sendo apurados e ainda dependem da conclusão das diligências em andamento. Enquanto isso, o clima político permanece extremamente tenso. Cada novo documento analisado, cada novo depoimento, cada nova quebra de sigilo pode alterar completamente os rumos da investigação. E existe um motivo para toda essa expectativa. Nos bastidores de Brasília, cresce a percepção de que, caso delações premiadas sejam homologadas e acompanhadas de provas documentais consistentes, o impacto político poderá alcançar um nível nunca visto nos últimos anos. Mas essa ainda não é a parte final dessa história, porque existe um componente político ainda maior envolvendo disputas internas dentro da própria direita, possíveis reposicionamentos para as eleições futuras e uma pergunta que muitos aliados já começam a fazer longe dos holofotes: quem permanecerá politicamente de pé, caso todas essas investigações avancem até suas últimas consequências? À medida que todas essas investigações avançam simultaneamente, o cenário político brasileiro entra em uma fase que muitos analistas classificam como uma das mais delicadas dos últimos anos. O que antes parecia envolver apenas contratos privados e relações comerciais, agora passou a atingir diretamente o ambiente político, ampliando o interesse das instituições de controle, do Congresso Nacional e da própria opinião pública. Seja muito bem-vindo ao Bastidor Brasileiro. Nosso compromisso continua sendo acompanhar cada desdobramento com responsabilidade, sempre diferenciando fatos confirmados, informações oficiais e hipóteses que ainda dependem da conclusão das investigações. Se você acompanha nosso trabalho desde o primeiro bloco desta reportagem especial, aproveite este momento para fortalecer o canal deixando o seu like, inscrevendo-se e ativando todas as notificações. E antes de encerrarmos esta cobertura, quero fazer a tradicional pergunta da nossa comunidade. De qual cidade e estado você está acompanhando esta reportagem? E que horas aparecem no relógio aí do outro lado da tela? Escreva aqui nos comentários. Nós gostamos de saber onde o bastidor brasileiro está chegando. Voltando aos fatos, uma percepção passou a ganhar força entre diversos observadores políticos. Caso tanto Tiago Miranda quanto Daniel Vorcaro decidam colaborar formalmente com as autoridades, as investigações poderão ganhar um volume muito maior de informações.
Cada um deles ocupava posições diferentes dentro da estrutura investigada. Segundo as informações já divulgadas, Tiago Miranda conhecia o funcionamento operacional da comunicação digital, das campanhas publicitárias e do relacionamento com empresas de marketing e influenciadores. Já Daniel Vorcaro ocupava posição estratégica dentro do Banco Master e poderia esclarecer a origem de contratos, pagamentos, negociações financeiras e eventuais decisões administrativas relacionadas às empresas investigadas. É justamente essa possível combinação de informações que desperta enorme expectativa entre investigadores e analistas. Naturalmente, qualquer eventual colaboração premiada somente produzirá efeitos jurídicos depois de ser analisada pelas autoridades competentes e acompanhada por provas materiais. Mesmo assim, o simples avanço dessas negociações já alterou completamente o ambiente político. Em Brasília, lideranças partidárias acompanham cada novidade com enorme cautela. Nos bastidores, existe outra discussão que raramente aparece diante das câmeras. Ela envolve o futuro da própria direita brasileira. Durante muitos anos, o grupo político liderado por Jair Bolsonaro concentrou praticamente toda a articulação nacional desse campo ideológico. Mas nos últimos meses começaram a surgir movimentos indicando o fortalecimento de outras lideranças. Entre elas aparece novamente o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Embora Tarcísio negue qualquer relação com as investigações envolvendo o Banco Master e sua assessoria afirme que todas as doações eleitorais seguiram rigorosamente a legislação vigente, seu nome continua sendo citado em razão das doações feitas por Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, durante a campanha eleitoral de 2022. Segundo a prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral, essas doações foram declaradas oficialmente. A defesa do governador afirma que a campanha recebeu centenas de doadores e que não existia qualquer vínculo pessoal entre Tarcísio e Fabiano Zettel. Mesmo assim, o tema continua sendo debatido por comentaristas políticos devido ao contexto revelado pelas investigações posteriores. Ao mesmo tempo, outra avaliação começa a surgir entre analistas. Caso Jair Bolsonaro permaneça impedido de disputar futuras eleições e Flávio Bolsonaro enfrente dificuldades decorrentes das investigações, parte do eleitorado conservador poderá naturalmente buscar novas lideranças nacionais. É justamente nesse ponto que nomes como Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e outros governadores passam a aparecer com maior frequência nas análises sobre o futuro da direita brasileira. Enquanto isso, dentro do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a avaliação é diferente. Integrantes da base governista afirmam que o fortalecimento das instituições de investigação demonstra o funcionamento normal dos órgãos de controle da República. Já parlamentares da oposição sustentam que determinadas investigações estariam sendo conduzidas com excessos e defendem maior equilíbrio na atuação institucional. Essas posições opostas mostram como o debate político permanece profundamente polarizado. Independentemente das posições ideológicas, um aspecto chama a atenção. A cada nova operação da Polícia Federal, novas informações passam a integrar o conjunto probatório. Documentos bancários, registros eletrônicos, mensagens, contratos, quebras de sigilo, depoimentos. Tudo isso forma um enorme quebra-cabeça que ainda está sendo montado pelas autoridades responsáveis. Somente ao final das investigações será possível saber exatamente quais acusações serão confirmadas, quais serão descartadas e quais pessoas eventualmente responderão judicialmente pelos fatos apurados. É exatamente por isso que o princípio da presunção de inocência continua sendo fundamental.
Todos os investigados possuem direito à ampla defesa e ao contraditório, cabendo ao Poder Judiciário analisar as provas produzidas durante o processo. Mesmo assim, do ponto de vista político, os efeitos já começaram. A imagem pública de diversos personagens passou a ser diretamente impactada pelo avanço das investigações. A disputa pelas narrativas nas redes sociais tornou-se ainda mais intensa. Influenciadores digitais, parlamentares, jornalistas e lideranças partidárias passaram a utilizar diariamente novos documentos e novas informações para sustentar interpretações completamente diferentes sobre o mesmo caso. Enquanto isso, o cidadão acompanha tudo tentando separar fatos de versões. Essa talvez seja a maior dificuldade do atual cenário político brasileiro. Em um ambiente dominado por redes sociais, cortes de vídeos, manchetes rápidas e informações que circulam em segundos, torna-se cada vez mais importante acompanhar documentos oficiais, decisões judiciais e investigações completas antes de formar qualquer conclusão definitiva. É justamente essa a proposta do Bastidor Brasileiro. Trazer contexto, explicar os bastidores, apresentar os diferentes lados envolvidos e acompanhar o desenrolar dos fatos até que todas as respostas apareçam. Porque, independentemente do resultado final das investigações, uma conclusão já parece evidente. Os próximos meses poderão redefinir não apenas o futuro de algumas lideranças políticas, mas também o equilíbrio das forças que disputarão os próximos processos eleitorais no Brasil. E isso faz desta uma das histórias mais importantes da política nacional neste momento. Muito obrigado por acompanhar esta reportagem especial até o fim. Se você assistiu todos os 5 blocos, deixe aqui nos comentários a palavra completo, junto com a sua cidade, seu estado e o horário em que terminou de assistir. Sua participação fortalece nossa comunidade e ajuda o Bastidor Brasileiro a continuar levando informação, contexto e análise para brasileiros de todas as regiões do país. Um grande abraço, obrigado pela companhia e até a nossa próxima reportagem nos Bastidores da Notícia.